Abençoado aqui até agora. Levante umas suas mãos. Como é bom, né? Estar no meio desse povo e glorificar o nome daquele que te chamou e que me chamou para esse dia tão especial. Quero dizer para você que o Senhor marcou encontro com você aqui nesta noite. Ele próprio colocou no seu coração o desejo e a vontade de estar aqui. Eu quero dizer para você nessa noite, Ele tem um recado para você. Ele tem uma mensagem para o seu coração. Querido, nós estamos vivendo dias de muita alegria diante de tudo que o Senhor tem feito, mas diante dessas semanas aí, dessas 5 semanas que nós trabalhamos nessa campanha, que nós demos o nome de Missão Impossível, nós vimos que para o Senhor não existe essa palavra, a palavra impossível, porque nós vimos que em nossos grupos nós tínhamos todo tipo de dificuldade, mas o Senhor não se afastou de nós, o Senhor sempre nos abençoou, o Senhor sempre trouxe uma palavra ao nosso coração. Quantos dias eu estava ali desanimado, achando que não ia dar ninguém, e que não ia dar certo, ou que fulano já falou que não viria, e o Senhor sempre colocou no meu coração, quem precisa estar lá, vai estar, que é o Senhor. E é por Ele, e é para Ele, não é isso? Que todas as coisas acontecem. É através dEle, é por meio dEle. E eu tive uma experiência muito marcante diante dessa situação. Foi que, em umas semanas anteriores, eu trabalho num pequeno grupo, o Júlio está lá comigo, o Rodrigo, e é um pequeno grupo que tem pessoas que não são da igreja, pessoas que estão afastadas da igreja, pessoas que não conhecem o Senhor, alguns que foram lá, nunca pisaram numa igreja, vícios, dificuldades, doenças, e aí um certo dia nós oramos e convidamos, foram 17 pessoas, o nosso coração se encheu de alegria, uma expectativa tão grande para a semana seguinte, e nessa semana agora, na quinta-feira, coração cheio de expectativa, 17, 18, 20 pessoas. Na noite anterior, eu não posso ir porque estou escalado, eu não posso ir porque eu estou viajando, eu não posso ir porque eu estou no trabalho, eu não posso ir porque eu preciso disso, eu não posso ir por causa disso. E resultado, naquele dia, naquela noite, na nossa última célula, só foi eu e o anfitrião. E o anfitrião, ele já veio sem graça, e eu disse para ele, querido, quem tinha que estar aqui já chegou antes de nós. O Senhor está nesse lugar. E eu disse para ele, nós vamos fazer o nosso pequeno grupo, querido. Nós oramos, nós fizemos quebra-gelo um para o outro. Olha que bênção. Nós cantamos louvores ao Senhor, nós ministramos a palavra um para o outro. Querido, você, por mais distante que você possa estar, saiba que o Senhor está sempre contigo. Ele nunca estará tão distante que não poderá esticar o seu braço para acudir naquilo que você precisa, na sua necessidade, na sua dificuldade. Nós vimos durante essas semanas que muitas pessoas tiveram a oportunidade de falar num pequeno grupo coisas da sua intimidade que eles não falavam nem em casa, com a mãe, com o pai, ou com o seu esposo ou esposa. É um ambiente preparado para isso. Nós vimos muitos testemunhos, pessoas, por causa da supervisão, a gente acaba indo em outros e vendo o que o Senhor tem feito, é coisa maravilhosa. Mas nós, como seres humanos, estamos sempre preocupados com aquilo que está errado, botando defeito nas coisas e se esquecendo de agradecer a Deus por tantos benefícios que Ele tem para nós. Queridos, eu e você fomos chamados. E nós temos uma missão muito grande e importante. Sabe, tem um texto que me chama, que arde no meu coração. Lembra dos campos que estão brancos? Eles estão aí, queridos. O Senhor fala para nós, os campos estão brancos, cadê os trabalhadores? E nessa noite eu posso dizer, eis aqui, Senhor, os trabalhadores. Estão assentados aqui, estão ao seu dispor, estão dizendo, eis-me aqui, Senhor. Querido, se você está aqui, você está respondendo o chamado do Senhor. Por mais que o seu líder de célula de pequeno grupo tenha te importunado às vezes, te convidado, ligado várias vezes, mas no
fritar dos ovos, na última situação, foi o Senhor que o resgatou, que o trouxe, que o atraiu para essa noite. E se você está sentado aqui nessa noite, eu repito isso, é porque Deus tem um recado para você. E eu quero confessar a vocês que já sabia que estaria ministrando a palavra já há umas 3 semanas. O pastor estava acamado, nós orávamos e buscávamos outras pessoas para poder estar ministrando a palavra nessa noite. Mas como é ceia, é domingo, não é muito difícil de outras pessoas, e uma palavra ardia no meu coração sempre, e eu relutando com o Espírito Santo, essa palavra é forte demais, Senhor, não dá para mim. Mas a cada dia que passava, o Senhor confirmava no meu coração, Fernando, a palavra que Ele tinha para nós nessa noite. E querido, eu queria dizer para você, segura aí no seu banco, segura aí na pessoa que está do seu lado, aperte o cinto, vamos à palavra do Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Amós, capítulo 3, versículo 3. Amós 3:3. Essa é uma palavra, querido, que eu entendo do Espírito, que era uma palavra para nossos relacionamentos em todas as instâncias. Era para nossos relacionamentos em casa, em nosso relacionamento com a esposa, com os filhos, é no relacionamento meu no trabalho, é na nossa relação como comunidade de fé. Essa é uma palavra que vai trazer luz para nós nessa noite. Eu creio e tenho orado e jejuado por isso. Amós 3:3 ele diz: porventura andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo. Vou ler de novo. Porventura andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo. Ainda em Atos capítulo 1, versículo 14, você não precisa abrir, eu vou ler para você, para adiantar o tempo. Diz assim: todos eles se reuniram sempre em oração. Reuniram, estavam juntos, estavam concordando com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Ainda em Mateus 18, 19 e 20, ele diz que também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Amém, queridos? Eu queria fazer uma pequena dinâmica aqui, um voluntário aqui para me ajudar, um voluntário rápido aqui, cadê? Quem vai me ajudar? Júlio, você! Oh, Júlio! Júlio logo sorriu ali, ele se entregou, querido. Então, meu irmão, quando eu falo de concordância, é concordar em tudo, querido. Se nós não conseguimos concordar nas coisas, é para ir para lá? Lá o menino lá falou para vir para cá. Se nós não concordarmos em tudo, nós não vamos ser felizes, nós não vamos alcançar a vitória necessária, porque muitas vezes nós estamos até unidos, nós estamos juntos, mas nós não concordamos com as coisas. Você quer ver? Olha aqui, Júlio, vem cá, dá um abraço aqui. O braço, só o braço que na cintura, só o braço. Nós estamos unidos, nós estamos juntos, não estamos? Nós estamos juntos, mas nós não conseguimos concordar, porque ele quer ir para lá e eu quero ir para cá. Nós continuamos unidos, nós continuamos juntos, mas eu penso nessa situação, ele pensa naquela situação. É muito difícil, meus queridos. Quantas e quantas vezes nós temos vivido tempos difíceis, de dificuldade, porque nós caminhamos juntos, mas não conseguimos concordar um com o outro. A união, às vezes nós falamos, a união é muito bonita, a comunhão é majestosa, é muito legal, mas se nós não concordarmos, nós não conseguiremos vencer, querido. Vai para lá, gente. Você quer para lá? Quer para cá? Não, quer para onde? Querido, continua sendo difícil, sabe por quê? Isso traz desgaste, isso traz dor. Nós estamos unidos, mas isso traz dores de cabeça, isso traz todo tipo de coisa que atrapalha o andamento da igreja, o crescimento do Evangelho.
Nós estamos unidos. Nós temos sociedades maravilhosas, temos pequenos grupos maravilhosos, temos uma igreja maravilhosa. Nós estamos unidos, mas nós não estamos de acordo. Você quer ir para onde, filho? Vamos embora. Ele quer ir para lá. Tá bom até aí? Para cá agora? Vamos embora. Agora eu quero ir para lá. Vamos para onde? Vamos para lá? Olha como é bonito. E eu e Júlio desfilando juntos. Olha só, que legal. Acho que minha esposa vê isso, não corta esse pedaço aí, Bruno. Ela é ciumenta. Obrigado, Deus te abençoe. Queridos, eu queria te fazer um desafio. Dá o braço à pessoa que está do seu lado aí. Dá aí o braço aí. Dá aí, André. Dá um abraço a Cláudia. Dá um abraço aí. Eu quero te desafiar a não soltar o braço dessa pessoa até o término da palavra. Você vai conseguir? Não pode pegar o celular, não pode coçar o olho com essa mão. Eu quero ver se nós somos uma igreja realmente unida e que tem concordância. Não solta. Tem gente que está na beirada ainda, tem a mão solta do lado de cá. Nem Geraldo? Geraldo tem a mão solta do lado de cá, mas está com a outra grudada ali. Queridos, nós precisamos ser uma igreja que anda unida, mas que anda em concordância. Mas o Senhor trouxe para mim o tema dessa noite. Ele disse muito claro nos meus ouvidos, no meu coração, que foi falar sobre o poder da concordância. Querido, há um poder nisso tudo, há um propósito em concordar, há um propósito de caminhar junto, há um propósito de se colocar à disposição do outro, há um propósito de nós ganharmos essa cidade para Cristo Jesus. Mas se nós não concordarmos aqui, nós não vamos ganhar lá. Se nós não concordarmos como igreja, nós vamos fracassar dentro da nossa casa com o relacionamento com a nossa esposa, nós vamos fracassar no relacionamento da criação dos meus filhos, no meu trabalho. Eu preciso concordar. E o Senhor, Ele trouxe para mim 3 armas importantes. Você que está acostumado a me ouvir falar, qual é a primeira arma que eu sempre utilizo? A oração, querido. Nós precisamos orar em concordância. Até a nossa oração deve ser em concordância. Nós temos um sonho de ganhar esse sítio, esse estacionamento aqui para nós, não temos? É um sonho. Nós vamos orar como? Como que nós vamos orar, igreja? Em concordância, queridos. Senhor, eu não sei o jeito, eu não sei a forma, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas nós concordamos que nós necessitamos desse estacionamento. Nós precisamos dele, Senhor. Nós vamos precisar vender o sítio? Eu não sei, o Senhor sabe, mas nós queremos, como igreja, nós concordamos que precisamos. Precisamos caminhar nessa direção e orar nessa direção, queridos. E aí, o versículo 3 de Amós, ele diz que porventura andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Não tem como. Nós já vimos aqui que Júlio quer ir para um lado, eu quero ir para o outro. Nós somos unidos, mas não conseguimos concordar um com o outro. Quando os discípulos se reuniram em concordância para orar, o Espírito Santo foi derramado sobre eles em Pentecostes. Os discípulos de Jesus, unidos, orando em concordância, o Espírito Santo de Deus fez o que fez naquele dia em Pentecostes. Até hoje nós estamos colhendo frutos disso. Até hoje a palavra nos chega a dar arrepio imaginando o que aconteceu naquele lugar. A obra maravilhosa que o Espírito Santo fez através daqueles irmãos, porque concordaram em oração. A oração é um dos meios mais poderosos pelo qual Deus escolheu trabalhar em nossa vida. Você está com alguma dificuldade? Ore a Deus. Se o seu problema é no relacionamento com sua esposa, querido, existe um poder imenso na oração conjugal. O marido e a mulher, os cônjuges, precisam entender que existe um poder sobre eles, que toda dificuldade vai ser dissipada a partir do momento que eles concordarem, que eles sentam em alguma coisa. O Senhor vai ouvir, o Senhor vai abençoar, o Senhor vai trazer vitória para esse casal, se eles concordarem em suas orações. Queridos, quando nos reunimos para orar em concordância, não apenas elevamos as nossas vozes a Deus, mas também nos unimos em espírito e um propósito. Quarta-feira,
reunião de oração na igreja, tem poucos irmãos, mas esses poucos irmãos fazem uma diferença que você não imagina. Eles concordaram em seus corações que eles deveriam estar aqui e buscar o Senhor em prol da sua vida e da minha vida e da vida da igreja. Quantas pessoas foram curadas através de uma reunião de oração com 5, 6 pessoas ou até com 2? Deus sabe. Às vezes nós estamos aqui e perguntamos: qual é o seu motivo, querido? Qual é o seu motivo, querido? O que é que você está precisando? E como igreja, nós concordamos e oramos juntos. Há poder numa oração de concordância. Testificando isso, Mateus 18, 19, ele diz o seguinte: também lhes digo que, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meio do Pai que está no céu. 2, vocês concordam? Peçam e o Pai vai conceder. Isso é muito forte, querido. Se concordarem. Atos 2, 1 e 2 diz que, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados, orando em concordância. Segundo a Crônica 7,14, eu li semana passada aqui: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, do céu eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Você está precisando ouvir uma resposta de Deus nessa noite? Ore em concordância. Tiago 5,16 é uma palavra que eu sempre repito, diz que, portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo, poderosa, ela é eficaz. Precisamos orar em concordância. Se você estiver passando por alguma dificuldade, precisar de oração, querido, busque os irmãos, busque alguém de confiança, busque alguém para caminhar com você em oração. Quando oramos em concordância, reconhecemos a nossa dependência de Deus, fortalecemos o nosso relacionamento com Ele e com os outros crentes. Quem está de mão dada ainda aí? Tem gente que já deixa a mão não. A união em oração nos permite interceder uns pelos outros, carregar os fardos uns dos outros e buscar a direção de Deus juntos, unidos, buscando o Senhor em todo o tempo. Nós precisamos nos unir em oração. E eu queria que você, nesse momento, com o seu braço dado aí, que você abaixasse e fizesse uma oração rápida. Senhor, eu concordo. Senhor, eu concordo com a minha igreja. Eu concordo com a minha liderança. Senhor, eu concordo com o meu irmão que está aqui do teu lado. Mas eu vou te falar uma coisa: você só fale isso se for verdadeiro no seu coração. Fale com o Senhor por alguns instantes. Ore a Deus. Fale com Ele: eu preciso, Senhor, concordar nisso e naquilo. Senhor, eu tenho sido turrão com ela. Eu tenho sido intransigente, mas eu sei que ela está certa, que ele está certo, que a minha liderança está certa. Ore ao Senhor, fale com Ele agora, um instante, por poucos instantes. Isso se você quiser orar, é claro. Concorde. Você tem sido unido em oração com seus irmãos? Faça isso. Eu tenho o hábito, querido. Amém, amém. Eu tenho o hábito de, às vezes, pegar ali a lista de transmissão da igreja, ou no grupo da igreja, escolher alguns irmãos e mando a seguinte frase: de que forma eu posso orar por você nesse dia? Vários irmãos aqui já receberam essa mensagem. Queridos, é uma enxurrada de pedidos. Pessoas que passam o culto quieto, que vai à igreja e volta de caladinho. Ninguém foge de um pedido de oração, querido. E você foi levantado para interceder junto ao Senhor. Ore pelos seus irmãos, ore pela sua igreja, ore para que haja concordância. Segundo lugar, para ser uma igreja vencedora, para que nós consigamos estar concordando em tudo, nós precisamos ter fé. Sem fé, queridos, nós não vamos conseguir andar juntos, nós não vamos conseguir concordar uns com os outros.
Atos 1:14 diz que todos eles se reuniram sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. A concordância na fé significa crer juntos na promessa que Deus confiou para todos nós. Deus tem uma promessa para você. Deus tem uma promessa para o seu casamento. Deus tem uma promessa para o seu relacionamento. Deus tem uma promessa para a sua família. E o nosso Deus não falha. O nosso Deus não falha. E ainda, querido, a fé coletiva é uma expressão poderosa da nossa confiança em Deus e da nossa unidade com o corpo de Cristo. Quando estamos unidos na fé, encorajamos uns aos outros fortemente, nos fortalecemos a confiança nas promessas que Deus já falou para nós através da sua palavra, através da oração do irmão, através do louvor. Deus tem promessa para o seu casamento, Deus tem promessa para a sua vida. Hebreus 10:23-25 diz que apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideramos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Sabe, queridos, quantas vezes a gente passa por algum irmão frio, distante, longe dos caminhos do Senhor, botando um monte de defeito nesse ou naquela igreja ou naquele outro. Incentive o seu irmão a congregar, incentive o seu irmão a olhar para a cruz de Cristo, a cruz do Senhor, incentive a estar junto em comunhão, caminhar de braços dados. Porque, filhos, eu quero dizer, se você acha que você é perfeito, que você já está preparado, você está no lugar errado. Aqui está cheio de pessoas imperfeitas como eu, como você, e nós carecemos da ajuda uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros, e nós precisamos concordar em algumas coisas, porque senão nós não vamos conseguir avançar, nós não vamos conseguir cumprir a vontade de Deus para esse lugar, para essa época. São 147 anos que nós temos aqui nesse lugar, nessas terras. Somos pais, somos mães de muitas igrejas, muitos pastores, muitos presbíteros saíram deste lugar. Já falei isso aqui antes, mas por causa de falta de concordância, nós estamos parados, olhando para o passado. Vamos olhar para frente, queridos. A igreja, você foi chamado. Paulo fala sobre o sacerdócio santo, sobre o sacerdócio dos crentes. Todos têm talentos, todos têm dons, todos, irmãos, foram chamados para cumprir a grande comissão. Conversava com o Júlio outro dia, lá na nossa célula, e nós falamos lá num dos assuntos, falei que muitas pessoas são chamadas para ir a outros países, para ir a outros estados, mas muitos de nós somos chamados para atravessar a rua e cuidar de alguém. Às vezes é seu vizinho passando por uma necessidade, mas no seu coração você não consegue concordar com isso. Ele fica com os problemas dele e eu fico com os meus. Querido, Deus está te chamando para uma obra. E sabe onde é? Começa dentro da sua casa. Como que nós queremos igrejas fortes, uma sociedade forte, se a nossa casa está fraca, se lá em casa eu não busco o Senhor, se lá em casa eu não oro ao Senhor, se lá em casa eu não leio a Bíblia? É mais fácil botar a culpa no outro, querido. A começar em mim. Quebra corações. Amém? Eu vi botei aqui, risquei aqui, Josué 3. Estava saindo de casa, vi essa passagem, Senhor fala, não fala. Josué 3, o povo tinha acabado de sair aquela missão, passando pelo deserto. Eis um novo homem, um novo líder, despreparado. A igreja olhava para ele com desconfiança. Em Josué 3 nos conta uma história em que Deus chama ele e fala para o povo, escolha 12 homens, eles vão estar com a arca da aliança, eles vão à frente, o povo vai atrás, e quando esses homens tocarem o rio caudaloso, é época de chuva,
via toda coisa ruim naquelas águas, confiaram em Josué, concordaram com ele. Se não tivesse havido por parte daquele povo uma concordância e fé, eles não teriam visto as maravilhas que o Senhor tinha feito para eles, preparado para aquelas pessoas. Queridos, ao tocar ali no rio, mesmo caudalosas águas, barrentas, chuvas, pedregulhos, muitas madeiras, porque era época de chuva, imediatamente o rio se abriu, formou-se uma coluna d'água e o povo passa a pé enxuto, por causa da fé e por causa da concordância daquele povo. Precisamos concordar como igreja. Quando crentes se reúnem em fé, eles criam um ambiente onde o poder de Deus pode ser manifestado. A fé coletiva pode mover montanhas, abrir portas, trazer à existência coisas que não são como se já existissem. Ela nos ajuda a manter o foco em Deus, nas suas promessas, especialmente em tempos de dificuldade e de desafio. Você está passando por dificuldades, tenha fé. Uma fé em concordância. Você está passando por dificuldades, procure algum irmão, esteja com ele. Nós devemos nos apoiar mutuamente na fé, encorajando uns aos outros e nos mantendo firmes nas promessas que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. Você está em concordância com os outros crentes da sua fé? Está segurando o braço? Não solte o braço. Estou vendo que um monte de gente já soltou o braço. Precisamos caminhar juntos. Se nós por tempo de 30 minutos não conseguimos caminhar juntos, como que nós vamos vencer tudo que temos pela frente? Em terceiro lugar, queridos, para terminarmos, caminharmos para o final, nós temos um propósito e precisamos concordar com ele. Como igreja, nós temos um propósito que está lá em Mateus, como eu li lá atrás, Mateus 18, 19 e 20. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meio do Pai que estás nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei com você. Para andar juntos devemos estar de acordo com o propósito. Qual é o propósito da igreja? Qual é o propósito que o Senhor deixou para mim e para você? Nós caminhamos em direção a esse propósito maravilhoso que está lá em Mateus 28, a grande comissão. Esse é o nosso propósito maior, queridos. Esse é o meu propósito de vida como aquele que crê e tem o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Eu preciso crer na grande comissão e tenho que me colocar à disposição dele para dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Tem uma frase que eu sempre repito e vou repetir quando for pregar: se necessário, fale. Pregue com o seu testemunho, pregue com a vida que você está levando, pregue como pai, pregue como mãe, pregue como sacerdote na sua casa, pregue como um bom empresário, um bom médico, um bom crente, querido. As pessoas olham e elas buscam isso de nós. Essa sociedade está cobrando de mim, de você, algo diferente. O sal e a luz que a Bíblia fala, muitas vezes a sociedade olha para a gente e não tem visto isso. Filipenses capítulo 2 diz que completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, no mesmo amor, num só espírito e numa só atitude. Nós só vamos vencer como igreja, nós só vamos obter a vitória diante desse mundo de trevas se nós como igreja estivermos concordando. Precisamos caminhar juntos, precisamos andar de mãos dadas, precisamos entender a dor um do outro, precisamos cuidar uns dos outros, e os pequenos grupos são sim uma ferramenta de Deus para nós podermos nos ajudar e cuidar uns aos outros. 1 Coríntios 1,10 diz assim: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês. Antes,
que todos estejam unidos num só pensamento, num só parecer, queridos. Nós precisamos, como igreja do Senhor, igreja central, igreja de campos, nós precisamos concordar. Sem concordância nós não vamos vencer. A concordância é o propósito vital para a unidade e a eficácia da igreja nesse mundo de trevas. Quando estamos alinhados no propósito de glorificar a Deus e cumprir a grande comissão, as nossas ações se tornarão sinérgicas e poderemos alcançar resultados significativos, como estamos alcançando hoje, para a glória do Senhor. Tem pessoas que estão aqui pela primeira vez, tem pessoas que estão aqui e nunca pisaram numa igreja, tem pessoas que estão aqui hoje e aceitaram o convite do Senhor. O Espírito Santo de Deus os compeliu a estar aqui. Nós temos a missão de pregar, mas só o Espírito Santo de Deus converte o homem do pecado, do juízo e da justiça. Caminhando, querido, precisamos alinhar nossos propósitos com os propósitos de Deus, para que nós possamos ser uma igreja vencedora. Eu queria convidar aqui o Ministério de Louvor, e eu queria te fazer uma pergunta, que você vai poder usar durante a sua semana. Você está em acordo com o propósito de Deus para a sua vida? Você está em acordo com o propósito que Deus tem para a sua igreja? Você tem concordado com a sua liderança? Hoje nós vimos que a concordância é um poderoso princípio bíblico. Se queremos ver Deus ungir poderosamente, precisamos estar unidos em oração, em fé e em propósito. E você, meu irmão querido, foi tocado pela essa palavra. Você que veio até aqui hoje e sentiu o desejo de mudar a sua vida, mudar a sua história, que você que concorda que o Espírito Santo de Deus te trouxe até aqui hoje, e que você ouviu a palavra e sentiu o mover de Deus no seu coração nessa noite, que você tome uma decisão diante do Pai. Trabalhe em concordância, concorde, ceda se for necessário. Eu não sei a luta, a gente não sabe a luta uns dos outros, mas o fato é que nós estamos passando por grandes dificuldades. As famílias estão passando por muitas aflições. Nós estamos vendo aí guerras e rumores de guerra. Muitas vezes essas guerras são dentro das nossas casas. Muitas vezes essas guerras são entre nós, marido e mulher, entre pai e filho. As drogas, elas têm entrado dentro das nossas casas e têm arrancado os nossos filhos das nossas mãos. Quantas coisas nós temos visto na nossa cidade. Essa cidade, meus irmãos, nós estamos aqui, nós temos um propósito neste lugar. Nós precisamos mostrar Jesus para essas pessoas que estão em trevas. Deus te escolheu para isso. Deus me escolheu para isso. Eu quero te fazer um desafio. Você que está mantendo o braço aí até agora, faz assim. Quem conseguiu? Alguns conseguiram, outros não. Isso faz parte da nossa caminhada, meu irmão. Sara, além de dar a mão ali, está abraçada e agarrada com a mãe dela. Não solta desde o começo. Está com frio, vai do velho, não solta. Querido, se um tiver frio, o outro vai esquentar. Se um tiver sede, o outro vai dar de beber. Se um tiver com fome, o outro vai dar de comer. Se um tiver ali, abraça. Abraça a pessoa que está do seu lado. Sara serviu de exemplo para a gente. Abraça aí, Fátima, não fica sozinha não. Abraça alguém que está do seu lado aí. Olha lá, Marcelo está lá, Noel, aí abraça Noel aí, ô Juvenil, fica com vergonha não. Léa não vai saber disso não, é irmão em Cristo. Seu Milton, Dona Cátia ali, olha que bênção aquele casal. Queridos, isso é igreja, a igreja militante do Senhor. A igreja que vive em movimento, buscando alegria e comunhão.
Nós precisamos andar em concordância. Se você aceita assumir um compromisso com Deus nessa noite, de passar a concordar mais, mantenha-se abraçado aí com essa pessoa que está do seu lado, enquanto nós vamos aí. Concorda com o pastor? Concorda aí com o pastor? Isso. Pode, a esposa lá olhou, mas está tudo certo. Querido, você está sozinho, abraça a outra aí, ó. Aí, nós não podemos ficar sozinhos, queridos. Eu careço de você me ajudar. Eu tenho muitas dificuldades, eu tenho muitos defeitos, eu tenho muitos sonhos. Eu preciso que você caminhe comigo, Fernando. Eu preciso, minha irmã, de você. Estamos juntos, tá lá. Isso aí, sempre. Abaixe sua cabeça. Olha ao Senhor. Fale com Ele, com o Espírito Santo, aquilo que Ele está incomodando o seu coração nessa noite por alguns instantes. Nós vamos louvar. Vamos falar com o Senhor. Aleluia. Se você sentiu o desejo de abraçar alguém,